Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo Profecias para o Tempo do Fim e vamos continuar, pois tem muitos textos que a gente ainda precisa conhecê-los ou conhecer, e esses textos vão nos ajudar a compreender que existem dois grupos e esses dois grupos estão dentro da igreja. Esses dois grupos estão trabalhando de forma árdua e se posicionando de um lado ou de outro. E precisamos a cada dia firmar nossos passos em direção à verdade e estar disposto justamente a morrer por ela. Em Parábola de Jesus, página 110, é dito o seguinte: mas foram justamente essas exposições que introduziram as falsas teorias e heresias. Os homens têm feito esforço desesperado para explicar textos considerados obscuros, mas muitas vezes seus esforços têm obscurecido ainda mais o que tentavam esclarecer. Os sacerdotes e fariseus pensavam realizar grande feito como professores, sobrepondo a palavra de Deus. As suas interpretações, porém, Cristo deles disse: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas pessoas, de todas as religiões, estão pregando teorias, heresias, mentiras, supondo ser verdadeiros intérpretes da palavra de Deus? Quantas pessoas se julgam conhecedor do assídio do Senhor e usam textos isolados, endossam textos para confirmar aquilo que a Bíblia não confirma. Assim como os fariseus no passado se julgavam conhecedores dos oráculos de Deus, sábios, instruídos, estudavam nas melhores escolas e faculdades de teologia da época. No entanto, não reconheceram que o Messias estava diante dos seus olhos. E muitos hoje cometem o mesmo erro por não conhecer as Escrituras, precisando, muitas vezes, ser orientados por Deus através de instrumentos humanos. Porém, por ser instrumento muitas vezes simples, humilde, estas pessoas tão sábias ignoram tais repreensões. A palavra de Deus deve ser nosso estudo. Devemos instruir nossos filhos nas verdades nela encontradas. É um propósito inesgotável, é um depósito inesgotável. Mas os homens deixam de achar esse tesouro, porque não procuram até adquiri-lo. Muitos se contentam com uma suposição a respeito da verdade. Dão-se por satisfeito com uma análise superficial, supondo ter tudo que é essencial. Tomam o veredicto de outras pela verdade, sendo negligente demais para empenharem-se em sincero e diligente trabalho, representando na palavra como escavar e buscar um tesouro oculto. As invenções dos homens, porém, são não somente indignas de confiança, como perigosas, porque colocam o homem onde Deus deveria estar. Põe as palavras de homens onde deveria estar o assento do Senhor. Parábola de Jesus, página 110. Que realidade em nossos dias hoje! Quantas pessoas deixam de seguir o assento do Senhor para seguir o assento dos homens? Já ouviu aquela frase? Ele estudou muito. Com certeza ele sabe o que está dizendo. Quantas pessoas colocam o assento do homem quando deveria colocar o assento do Senhor? As pessoas simplesmente se encantam com tanto título que alguns têm. Simplesmente, as pessoas colocam toda a sua confiança no assento do homem. Infelizmente, as pessoas não entendem que o ser humano é passivo a erro, é passivo a engano. Quantas pessoas, em vez de averiguar o que está sendo dito, simplesmente acata como verdade. E muitas vezes leem até na Bíblia, onde encontra texto que diz o contrário. Mas ele se encontra tão pequeno, se acha tão indigno, tão incapaz de discordar de alguém tão conhecedor.
Muitas vezes, sente em seu coração o Espírito Santo dizendo: está errado, não é essa interpretação, está sendo um erro. Mas, infelizmente, ele sufoca, abafa essa voz e passa a aceitar a mentira como sendo verdade. E ainda mais grave, passa a ensinar. E muitas vezes, quando você exige um assim diz o Senhor, não encontra nenhum texto para apresentar. Essa é uma dura realidade que existe hoje. Muitas pessoas deixam de seguir a Bíblia para seguir o assim diz o homem. Infelizmente, pagarão um preço caro por tais decisões, pois a nossa fé deve estar alicerçada no assim diz o Senhor, e não no assim diz o homem. Como em épocas primitivas, olha que verdade aqui. As verdades especiais para esse tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com os homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para aqui na palavra de Deus. Quando eu li esse texto, quando eu me deparei com esse texto, meus olhos se abriram e eu passei agora a pesquisar, eu passei agora a estudar, analisar, cavar mais fundo e descobrir por mim mesmo as verdades contidas na Bíblia. As verdades detalhadas que estão ali em versículo que se passa para lá e para cá e não consegue enxergar. É por isso que a serva do Senhor chama de tesouro, porque tesouro não se encontra na superfície, e sim na profundidade. É lá no fundo, cavando mais fundo, que se encontra o assim diz o Senhor. Muitas vezes confiamos em homens, e esses homens confiando em si mesmos. Esses homens se acham capazes, superiores, muitos deles se acham. Homens que se diz possuidor dos oráculos de Deus. Mas, na realidade, a verdade vai estar com pessoas simples, pessoas humildes, que aceitam o que realmente está escrito na Bíblia. Quantas pessoas procuram interpretar os símbolos que já foram interpretados? Quantas vezes vejo isso no dia a dia? Homens, pastores, líderes, tentando interpretar aquilo que já foi interpretado. E muitas vezes se solidifica naquilo que ele pensa e não se firma naquilo que a Bíblia está a falar. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 26 a 28. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2, 5. Parábola de Jesus, página 79. Muitos humildes, muitos que deixam que a Bíblia, somente a Bíblia, seja sua regra de fé. Muitos destes vão ser instrumento polido nas mãos de Deus para proclamar as mensagens aos perdidos, aos que estão distantes de Deus. E muitos, assim como se encantaram, se admiraram, vendo os apóstolos, pessoas brutas, pessoas ignorantes, pessoas leigas, sendo usadas com tanto poder, com tanta sabedoria, que era inegável que aqueles homens estavam com Deus. Era uma grande evidência que esses homens teve um encontro com o Senhor, pois era impossível ter tanta sabedoria, poder falar em outras línguas, poder fazer sinais de prodígio, se Deus não fosse com eles. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas no céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. O Senhor abençoa todo aquele que, com humildade e mansidão, procura compreender o que está revelado na palavra de Deus.
Este livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória que todos os que leem e pesquisam favorosamente recebem a bênção prometida. Aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse 1:3. Testemunho para ministro, página 114. Quando o livro de Daniel ser entendido, muitos serão revivados. Infelizmente, muitos hoje não estão conhecendo nem os evangelhos, muito menos o livro de Daniel e Apocalipse. Esses livros são especiais, porque eles apontam para o futuro, apontam na linha do tempo onde estamos e o que falta acontecer para a breve volta de Cristo. Aqueles que leem esses livros têm pura convicção que o nosso Senhor está às portas e que em breve ele vai voltar. Mas aqueles que estão dormindo, aqueles que não investigam esses livros, aqueles que não buscam ter esse conhecimento das Escrituras e dos mistérios revelados para aquele que o busca, não vão se preparar, porque não vão conhecer os tempos, não vão conhecer o que está acontecendo no mundo, pois, infelizmente, não tem contato com esses livros e nem procura neles resposta para os eventos finais. As Escrituras devem ser estudadas com reverência. Devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença de Deus. Toda leviandade, frivolidade deve ser posta de lado. Embora algumas porções da palavra sejam facilmente compreendidas, a verdadeira significação de outras partes não é discernida com tanta prontidão. Deve haver estudo e meditação paciente e oração fervorosa. Ao abrir as Escrituras, deve cada estudante pedir a iluminação do Espírito Santo. E é certo que é a promessa de que esta será dada. Meu amigo, as Escrituras estão disponíveis na maioria dos lares. Estão ali com muitas verdades, com muitos tesouros. Basta cada um pesquisar, basta cada um buscar, basta cada um pedir ao Espírito Santo e ele, pois, será concedido e sua mente será iluminada com tantas verdades. Estamos vivendo em um mundo hoje de incerteza, de insegurança. Quantas pessoas não têm noção nenhuma do que está acontecendo no mundo, nem tampouco espera algo de bom nesses últimos dias. E eu poderia dizer que, em parte, ela está certo. Para os cristãos, o mundo vai ser de mal a pior, pois o mundo está se preparando para o perseguir. No entanto, para os cristãos, está próximo da volta de Cristo, aquele que vai nos libertar de todo o cativeiro, aquele que nos vai dar a imortalidade, aquele que vai reinar conosco pelos séculos dos séculos. A imortalidade nos aguarda. A paz, amor e todos os sentimentos bons que acompanham o cristão estaremos vivendo em toda a sua essência. Estaremos com o nosso Salvador, aqueles nos quais dependemos tudo. Mas, infelizmente, muitos não estão percebendo isso. E precisamos ter o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade, pois Ele é quem nos liberta. É dito se buscarmos de todo o coração, de todas as nossas forças. Se desejamos mais do que tesouro aqui na terra, isso nos será concedido. O Espírito com que vides a pesquisar das Escrituras determinará o caráter do assistente ao vosso lado. Anjos do mundo da luz estarão com aqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Mas se a Bíblia for aberta com irreverência, com sentimento de presunção, se o coração está cheio de preconceitos, Satanás se acha ao vosso lado e apresentará as declarações simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Testemunho para ministro, página 108. Olha que advertência. Precisamos verdadeiramente buscar o estudo da palavra de Deus com reverência, humildade e com coração
vazio de impureza, pois a sua intenção determinará quem será o assistente ao vosso lado. As pessoas muitas vezes estão sendo orientadas por demônio, muitas vezes estão sendo orientadas pelo inimigo, quando elas não seguem essas orientações. Muitas vezes já vão estudar a Bíblia já com suas ideias determinadas. Muitas vezes vão buscar entender a palavra de Deus com espírito de discórdia, com irreverência. E essas atitudes afastam o povo de Deus. Infelizmente, muitos deixam de encontrar a verdade pelo fato de estar buscando ao Senhor com irreverência. O grande perigo de nosso povo tem sido o de confiar em homens e tornar a carne seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmo ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem. E assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo. Se esses irmãos dirigentes não as aceitarem, ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor não tolerará isso. Ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para esse tempo. O grande perigo que se acha nos dias de hoje também se achou no passado. Pessoas a confiar em homens e fazer da carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar as Escrituras estão nas mãos de meros mortais. E o diabo com certeza irá aproveitar dessa porta que foi aberta e levará muitos ao engano. Devemos buscar, orientar o povo a buscar nas Escrituras a verdade. Ninguém deve pretender ter luz ou toda a luz, mas só Deus é quem tem toda a luz. E o Senhor não tolera isso. Ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta. A palavra está aberta. A palavra está diante de você. A Bíblia está em suas mãos. Estude por você mesmo. Procure saber do Senhor qual o caminho a seguir, que decisão tomar, de que lado estar, pois só assim você estará seguro contra a cilada do inimigo. Ainda que todos rejeitem a luz, você não deve rejeitar. Ainda que todos se revoltem contra o assim diz o Senhor, você precisa estar firmado naquilo que foi revelado para você. Se Deus é o seu mestre, se Deus é o seu professor, se Ele é quem está te guiando, precisa cada dia mais se firmar aos seus pés, pois assim estaremos seguros. Toda a luz concedida a cada um de nós exigirá que permanecemos nela, pois o diabo está enganando a muitos, procurando iludir as pessoas com teorias, com fábulas, com heresias. Mas no grande conflito, a serva do Senhor diz que aqueles que estiverem cessados na palavra de Deus estará firme, não será enganado. Porém, aqueles que não estiver firme na palavra do Senhor será enganado e vencido. Este vídeo irá ser finalizado agora. E se prepare para ouvir o terceiro vídeo, onde irei apresentar mais textos para que você compreenda, entenda que existem essas mesmas passagens para nos guiar a entender que estamos vivendo nos últimos dias e que devemos somente confiar no assim diz o Senhor, pois Ele é uma plataforma segura para que os nossos pés possam andar. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.